Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, seja bem-vindo ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazzoni e vamos lá, fazer mais um vídeo aqui para vocês sobre para onde o Ibovespa vai, até que ponto a nossa bolsa vai cair, vai subir, qual que é o meu cenário base. E eu vou utilizar nesse vídeo aqui não o dólar, mas vou utilizar a Ibovespa, Brazuca, o Ibov Cash, também o EWZ e curva de juros, tá? Então vou tentar trazer para vocês e os contratos futuros também, o mini índice, tá? Vou começar com o cash, depois eu vou para a curva de juros, EWZ, né, que é as ADRs negociadas na NYSE, nosso principal ETF por lá, e aí eu termino com a análise do índice futuro para você agora, né, olhando aí para o mercado em maio de 2022, mais um vídeo atualizando o cenário do Ibovespa, pessoal, devido a toda a volatilidade que a gente está sofrendo, tá? Vou tentar trazer para vocês quando comecei a investir, por que meu cenário base é esse, vou reformular meu cenário base se acontecer isso, então vou trazer para vocês aqui a minha ótica para que vocês possam me cobrar, né, ao longo do ano aqui se eu acertei, errei, se eu tive que modificar, assim como vocês têm acompanhado aí também nos gráficos de commodities como petróleo e minério de ferro. Bom, sem mais delongas, pessoal, vamos para os gráficos? Então, vou trazer para vocês aqui, deixa eu só abaixar um pouquinho, mas agora sim. Muito bem. Enquanto meu ombrinho fica aqui. Esse gráfico que vocês estão vendo, brancão, tá? É o gráfico do Ibovespa de 2008 a 2022. Tá? É um gráfico do Ibovespa Cash, não é aquele que a gente pode tradear, não é o contrato futuro, é o Ibov. Tá? Só o índice realmente que a gente acompanha ali para ver como é que foi o dia das ações, mercado à vista aqui. Tá? Qual é o contexto que eu quero trazer para vocês? Bom, primeiro de tudo, todos os gráficos mostrados, pessoal, eu logo vou postar para vocês no nosso Telegram. O Telegram está no primeiro comentário fixado, basta você acessar, o canal é gratuito. Tem também o Telegram para membros, mas esses gráficos irão para todos vocês que me acompanham aqui lá no nosso Telegram aberto, tá? Então, o contexto é 2008, né? Vocês já estão calejados de me ver colocar esse gráfico aqui, tá certo? Então, 2008, crise sistêmica, 2020 também crise sistêmica, tá? Vamos grifar esses dois períodos em amarelo aqui para vocês terem um pouquinho melhor de noção. Pum! Tá? As duas crises sistêmicas que nós tivemos aqui. Uma durou ali cerca de 6 meses, 2008. Já a do Coronga, 3 meses e meio de queda. Tá? Esse gráfico é mensal, tá? Foi mais rápida aqui, então, a atual. Bom, e eu também quero destacar para vocês que essa média que vocês estão vendo azulzinha entre os candles, tá? O gráfico é mensal, mas essa média é diária, tá? Ela é a média de 200 períodos no gráfico diário, tá? Então, ela representa mais ou menos, dentre os candles, qual é a média anual, né? 200 dias úteis ali, 220, você pode colocar, 221, tá certo? Então, a média é mais ou menos do ano. Tá? O que eu quero representar com ela é que a média inclinada, mercado de alta, média lateral, mercado equilibrado, nem para cima, certo? A inclinação tá, vamos dizer assim, flat, né? Plana, o mercado está em dúvida se é para cima ou se é para baixo, ou seja, há equilíbrio. Média para baixo, tá? Por mais declinada, né? Por mais que o mercado suba, a tendência do ano tem sido mais venda do que compra, tá? Essa é a identificação da média, só para dar um norte para a gente da tendência média, tá? Dos participantes do mercado utilizando 200 dias de pregão, tá? Isso gráfico diário, então não é no 200 meses, tá? É 200 dias que essa média representa, certo? Eu configurei ela para ser em dias, tá? Cada candle que vocês estão vendo nesse gráfico de hoje representa um mês. A média é dia, tá? Só essa diferença. Bom, com essa análise, né? Falando do indicador técnico, falando das duas crises sistêmicas e as velocidades das mesmas, eu trago para vocês o primeiro ponto da onde eu acho que o Ibovespa vai parar, não necessariamente, mas qual que é o meu marco zero, qual é o evento dentro de toda essa história que já tem década, né, 2009, 2008 até 2022, qual é o principal marco, tá? Isso na análise técnica, pessoal, certo? Não é na economia, não é no país, da sociedade, enfim, tá? Joesley Day. Então tá aqui, ó. Pum. Ibovespa naquele momento, tá? Do Joesley Day, na minha ótica gráfica, fez um suporte em 61.040, tá? Inclusive alvo da pandemia,
tá certo? E, de fato, a crise chegou muito próximo, ou claramente aqui entre os 63 e 61, tá? Então, todo esse processo, né, de, vamos dizer assim, surpresa de mercado, fez com que tivéssemos muita volatilidade para a época, tá certo? Para a época do Joesley Day, certo? Para quem acompanhou a bolsa lá 2016, pós 2017, perdão, pós impeachment, aquela coisa toda turbulenta, Temer já no poder e um escândalo que terminou em pizza, tá? Por isso até que o mercado voou pós o Joesley Day, mas deixou muito suporte, gringo entrou muito, quem acompanhava fluxo, eu já acompanhava fluxo na época, tá? Então, para mim, é o grande marco zero. Tá, vamos, grossa, mal e porcamente falando, tem muito interesse, tá, para o Ibovespa não cair dos 63, 61 mil, tá, porque tem muito fluxo lá, muita posição lá, tá certo? E bom, fizemos o suporte da crise. Com isso, pessoal, eu vou traçar o Joesley Day como o meu marco zero, tá? E a partir dele, então, eu vou colocar para vocês qual que é o meu cenário, tá? Só que a história, pessoal, não se repete, mas ela rima. E eu também, por gostar de gráficos, eu utilizo muito a canhota à esquerda do gráfico, tá? Para tentar colocar para a gente, por fatos históricos, como que eu posso montar as minhas posições, decidir algumas coisinhas e, de fato, emitir uma opinião, um viés. A Faria Lima fala, temos que ter um viés para o futuro, tá? Então, quando eu venho uma década atrás, eu tenho o contexto fora dos gráficos, né, pessoal? Eu tenho de novo, ou pelo menos pela primeira vez, não de novo, né? Nesse momento aqui, 2009, tá? Muita impressão de dinheiro, para a época era uma coisa nova, agora nós já estamos calejados, né? Mas nós temos, do contexto das duas crises, a mesma política monetária, só mais intensificada, bombada em 2020, perdão, tá? E a subida rápida dos mercados em V, as commodities responderam muito bem aos estímulos fiscais lá em 2009, fazendo mais um ciclo de alta, tá? Que já vinha ali desde 2002, 2003, tá bom? Conseguiram mais um respiro ali nesse intervalo de muita política monetária expansionista, tá? Bom, fizemos a mesma coisa aqui em 2021 e 2020, tá? Respondemos rápido no mercado, lembrando que o Ibovespa, né, a maior parte das ações são commodities, depois grandes bancos. Então, as commodities aqui lideraram, né? O índice de materiais básicos liderou esse arranque, tá? E subiu muito mais do que o índice, inclusive, tá? Você que fez aí os aportes em Vale, por exemplo, ganhou muito dinheiro e dividendos, tá? Bom, dentro desse contexto que eu consigo até dar um Ctrl+C, Ctrl+V de 2009 para 2020 e 2021, eu trago essa setinha cinza que vocês estão vendo, que, na minha opinião, é o momento mais peculiar, mais parecido do atual momento do Ibovespa. Ou seja, o que aconteceu aqui em 2011, 2012, tá? Para mim, está se repetindo. Nunca é igual, pessoal, rima, e tem alguns fundamentos que a gente pode, como eu falei, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Tá se repetindo, é o que mais se parece, tá? Nós subimos bastante pós 2008, bom, tá? E aí tivemos levemente aqui deixa eu apagar aqui para trazer o mesmo movimento mais parecido, né? Nós subimos, fizemos aqui um topo praticamente duplo, tá? E o primeiro, na análise técnica, pivô de baixa, né? A gente rompe aqui uma mínima anterior, tá? A gente fez mais ou menos a mesma coisa, tá? Subimos aqui em tendência de alta, até que atualmente a gente infringiu aqui uma mínima, tá? Isso no gráfico mensal, por pouco, tá? Bem menos do que foi aqui, tá? Muito menos do que foi aqui. Mas nós temos, como eu falei, a história não se repete. Não foi um topo duplo, aqui foi um topo um pouco mais alto do que o anterior, aquela coisa toda, tá? Qual que é o meu cenário para o ano? A média de 200 está para baixo por hora. Então, o mês de abril ele é muito oportuno, tá? Porque se fecharmos abaixo da média de 200, eu entro para maio, tá? Olhando com bastante contexto, tá? Para esse movimento aqui da setinha cinza. Por isso que está a setinha cinza aqui. Então, acho que a gente teve uma alta, tá? Muito parecida com uma alta anterior, certo? Então, beleza? E agora devemos encontrar resistência? O meu cenário base é que a gente, de fato, fez aqui uma alta muito parecida com a alta anterior. Eu coloquei aqui os alvos, né? 124.420, 122.865. Não tocou
perfeitamente em nenhum dos dois, mas chegou muito próximo. Então, caso venha para essas regiões em maio ou em junho, elas continuam sendo resistências para mim, tá? De acordo com essa mínima feita, tá? E qual que é o meu cenário base, pessoal? É que o Ibovespa, durante o ano de 2022, tá? Devido aí política monetária externa, crescimento abaixo do esperado, tá? Gargalos até, principalmente em crescimento chinês, né? Devido à política deles lá de pandemia zero, tá? Isso pode trazer um menor crescimento, por mais que eles queiram lá ser expansionistas na política monetária, que levantou aí de novo as commodities para cima, mas o conflito da Rússia e Ucrânia inflacionou principalmente agrícolas e petróleo, pessoal. A gente deve ter muito desses riscos já precificados. O que eu acho que não está precificado ainda é essa falta de crescimento chinês, que pode vir a ser um contexto. Tá? O Brasil é um derivativo da China. Logo, se a gente vai ter um mundo ocidental desacelerando para combater a inflação e a China não crescendo muito devido lá às suas políticas e também por problemas no setor de construção civil, que não está muito fácil a vida por lá em termos de alavancagem financeira principalmente, tá? Eu tenho um cenário base que o Ibovespa, para o ano de 2022, eu venho falando isso para vocês faz um tempinho, tá? O Ibovespa vai sentir um pouquinho de problemas entre 124 e 122, tá? E vai lateralizar, caranguejar, tá? Caranguejar. Por hora, em 2011, 12, 13, nós não tínhamos uma inflação no mundo tão forte como nós temos hoje, tá? Inflação muito protagonizada pelo Ibovespa, entre aspas, pelas commodities, tá? As commodities inflacionam o mundo. Tá, o setor de energia também inflaciona o mundo, tá? Mas principalmente commodities energéticas aqui. Então, podemos ter uma sobrevida com a inflação no mundo ainda se mantendo alta, porque aí as commodities terão um beneficiamento. Qual que é a minha tese? O mercado brasileiro está muito conectado ainda com minério e petróleo. Petróleo tem um problema de oferta, postei isso no vídeo da Petrobras, então deve continuar com uma pressão ainda forte compradora, isso se Irã e Venezuela não entrarem no mercado. Agora o minério, esse cara está mais perigoso. Tá? Esse cara está mais perigoso, está muito em cima de uma narrativa de crescimento chinês que talvez não venha. Tá? Então o minério não tem problema de oferta. Tanto a Austrália como o Brasil, tá? Estão produzindo minério a rodo aí. Tá? O petróleo, a gente excluiu o terceiro maior produtor de petróleo, que é a Rússia, então tem sim menos petróleo na praça. Tá? E o OPEP não me parece querer produzir mais, tá? Ou tentar aumentar a produção. Então eu vejo que a gente vai ter essas forças brigando, tá? Como nós temos um CDI violento no ano de 2022 e com certeza no ano de 2023, a bolsa deve perder um pouquinho de protagonismo quando e se pelo menos uma das commodities perderem tração, que é o caso, na minha opinião, do minério de ferro. Deve ser o primeiro a perder tração. Logo, só temos aí a Petrobras e os bancos para segurar o nosso Ibovespa, que eu acho que tem capacidade de segurar de fato, sem tendência, nem para baixo, nem para cima. Então aqui eu trago para vocês que o cenário base é ficarmos em maio, no curtíssimo prazo, entre 107 aqui e 122, 124, tá? E no decorrer do ano, com até a volatilidade política, a gente pode no máximo, tá? Vir a 93, tá? 93.465, 91.330, que seria o repeteco desse preto aqui, ó, tá? Desse fluxo vendedor novo, tá? Eu estou plotando a partir da máxima atual. Então eu trabalho com o cenário base, tá? Mais apertadinho, certo? Principalmente para o semestre, aqui, tá? Entre suporte e máxima. Acredito fortemente, pessoal, que a gente vai retestar esses 22, esses 24, tá? A gente em algum momento vai retestar esses caras, mas não vai ter muita força para subir, porque quando a gente olha para a estrutura do mundo não está muito favorável. Então aqui é o Ibovespa, pessoal. Trago para vocês que esses pontos, inclusive aqui, ó, vão além de 2022. Tá? Além de 2022, a gente entraria em um processo parecido com 2012 até 2013, 14. Tá? Porque esse contexto aqui que eu vou grifar de verde, pessoal, eu não tenho no meu cenário. Tá? Que é o contexto nessa época aqui de crise política. Tá? Não acho que a gente vai ter, acho que a gente vai amadurecer na parte democrática, a gente não vai chegar mais em uma crise política dessa, porque já temos os frutos aí do que nada ajudou a tal crise. Tá? Então a gente não deve, né, repetir um momento de marasmo
principalmente entre poderes novamente, tá? Torço bastante que isso não aconteça. Então, um ciclo de baixa de commodities, de baixo crescimento no mundo, geralmente dura aí de 1 a 3 anos. Acho que é no máximo isso que vai acontecer com o nosso Ibovespa, já que vendemos bastante commodities, tá? A gente deve ter um crescimento menor no mundo, uma inflação ainda alta, o que segura o preço das commodities lá em cima. Então, não é brincadeira vender o Ibovespa, pessoal. Nós somos uma fazendona aí com um grande poço de petróleo na parte da frente e na parte de trás uma enorme jazida de minério de ferro, tá? Uma enorme, muito minério de ferro a gente tem aqui. Bom, beleza, feito isso no Ibovespa, pessoal, curva de juros. Então, curva de juros eu também estou acompanhando. Vejam que lá em 2016, pessoal, o mercado precificou os juros, é isso que é o juros DI 2030, tá? A 17%. Então, os agentes do mercado chutaram juros lá para 17%, nunca chegou a 17%. Aqui chegou no máximo, acho que 14,25%. Tá certo? Em 2018, greve dos caminhoneiros, o mercado colocou a Selic lá em 13,19%. Não chegou a 13,19% em 2018, se não me engano, já estava sendo cortada aqui há um tempo. Tá? E agora a gente vive uma alta também, média de 200 no gráfico diário aqui, só que eu utilizei linha, né? Um gráfico de linha, para vocês verem a curva de juros. A curva de juros, nossa, pessoal, começa, né? Eu circulei para vocês, vou pôr agora, vou grifar também, começa a dar sinais de que, opa, estamos no fim da abertura. Tá? Começa a aparecer 2016, começa a aparecer 2018, esse cenário atual de 2022. Certo? Também colocando o contexto da história, pessoal. Nunca é igual, né? Mas a ideia que eu trago para vocês é que a gente não está nesse momento aqui de baixo, por exemplo, em que a curva de juros fez o oposto. Tá? Ela deu sinal técnico de que vamos para cima. Tá? Logo, venda de small caps mais compras nas ações de valor. Agora, pelo contrário, se você tem um cascalhinho, um lucro em ações de valor, está na hora de você pôr um pouquinho desse lucro no bolso, ou se você não faz rebalanceamento, venda, etc., você dá mais atenção para as small caps, para as ações de crescimento, para as ações de atividade doméstica, porque estamos aqui, na minha opinião, no meu cenário base, em um fim de ciclo de abertura de juros. Tá? A gente deve enfrentar nesses patamares aqui de 13% a 11%, 10,5%, pessoal, um período, na minha opinião, de novo, tudo é opinativo aqui, pessoal, um período igual a esse, de equilíbrio dos juros. Tá? Um período onde a gente não vai ter reversão de alta das small caps, por exemplo, mas também não vai cair mais. Ou se cair, vai cair muito pouco. Tá? Em relação ao fundo feito em maio, ao fundo feito em junho, até que a gente, de fato, comece a não mais ter nenhum sinal técnico de alta dos juros. Qual seria isso, pessoal? A média, tá? Estabilizar, ficar plana e não mais renovarmos máximas, tá certo? Então eu quero trazer para vocês o cenário do Ibovespa, cenário da curva de juros. Faz todo sentido, vocês sabem muito bem, acho que em 2022, se me acompanham aqui no canal, o qual esse carinha faz preço nas ações, certo? Então esse gráfico também vou colocar para vocês no Telegram. E aí eu termino com o EWZ, que com essa queda toda, pessoal, infelizmente eles venderam. Análise técnica também para quem acompanha lá no Conecta do Traders Club, pessoal. A gente foi dado o sinal, tá? Neste dia aqui, abaixo da linha amarela, fechamento, só que demorou 1, 2, 3. E aqui foi quinta-feira, pessoal. Gringo vendeu o nosso mercado, isso agora atual, né? Esse é um gráfico atual do EWZ em abril, tá? 26 de abril eu gravo para vocês. Em 3 dias, eles basicamente conseguiram atingir o alvo, tá? Que tá aqui. Então, acredito sim naquele reteste dos 122, 124, pessoal. Essa região aqui é compradora, principalmente na ótica do gringo. Tá? O dólar subiu esses dias, logo a bolsa ficou ainda mais barata. Lembre que agora o dólar sobe, bolsa sobe. Dólar cai, bolsa cai. Por essa dinâmica de juros DI e também pelo diferencial de desconto aí. Tá? O gringo é o grande cara que movimenta, tá? As nossas ações, o nosso mercado. E percebam, né? Volumão. Tá certo? Então, aumento do volume. Então, de fato, eu acredito que a gente pode ter ali um maio, primeira quinzena de dificuldade, tá? Uma brigaiada bem forte aqui nesses cantos, certo? E mais um belisco, de novo, aqui para a região dos 36 dólares com 37, como é o caso do EWZ, e no nosso Ibovespa a gente pode beliscar novamente o 122, tá? Mas não espero tendência, pessoal. Parece que o mercado em abril conseguiu identificar para o ano, tá? Máxima e mínima, ou num cenário mais ruinzinho, mínima, sendo lá o dezembro,
né, ou novembro de 2021. Já temos, na minha opinião, esse cenário. Dá para trabalhar estratégias de opções, estratégias de aporte, de trading, tá? Porque finalmente me parece que a gente tem um pouquinho de equilíbrio, tá? E não muitos fatos novos que podem tirar um coelho da cartola tanto para bom como para ruim, tá? Então o EWZ tem esse cenário também junto com o Ibovespa, apesar de termos subido mais em dólar esse ano do que em reais, tá? Em dólar a gente chegou a romper máxima de julho, tá? O EWZ rompeu máxima de julho, tá? Nós no Ibovespa real não conseguimos romper nem de perto a máxima de julho, que está lá em 130 mil, tá? Então temos aí, eu tenho esse cenário para você também apoiado pelo EWZ. E agora, em vez do Ibovespa, pessoal, eu coloquei IBOV aqui, mas me perdoem, tá? Aqui é contrato futuro, tá? Aqui é um mini índice, tá? Para os traders que me acompanham, tá? Eu tenho todos os cenários aqui colocados nas setinhas. Tá? Todos. Então, essa venda atual já chegou em um primeiro cenário de suporte, que é essa semana, no dia 26. Tá? Chegamos aqui, respondemos com uma comprinha, tá? Mas eu já tenho tudo metrificado aqui também. Tá? Sinais técnicos para quem gosta de análise técnica. Então, sinal aqui de 2 meses, pessoal, de compras contínuas aqui do Ibovespa, mesmo o preço caindo, né? Então, mais força compradora, o IFR subindo e preço caindo. Então, divergência. E a mesma coisa aqui agora, só que do lado oposto. Nós subimos, enquanto que o IFR, nananina, caiu. Tá? Então, eu acompanho, metrifico, acho que o Ibovespa pode sim, no futuro, tá? Sacudir aqui o 124.510, 128.445, tá? Retestando as máximas, até falei que é cenário base sim, porque quando eu olho para fora, nós ainda temos petróleo com pressão e o minério de ferro, em cima da narrativa chinesa, pessoal, tá com 130, tá valendo 130 toneladas. Então não há vendas no Brasil, só há mais equilíbrio. Subimos a um valuation específico, tá? Agora vamos manter uma faixa de preço, um equilíbrio. É esse meu cenário base, o Ibovespa retangular para o ano. Esse gráfico também, com todos os pontinhos, pessoal, vai para vocês no Telegram. Beleza, pessoal? Mais um vídeo, então, tentando colocar um pouquinho de ótica fora dos gráficos, mas com muito gráfico, porque operacionaliza o raciocínio. Tá? Com pontos, com regiões, curva de juros é muito importante. Eu tirei o dólar do vídeo porque já deu aqui 22 minutos de vídeo, né? Então, se eu colocasse mais o dólar, mais a inflação, íamos para 30, tá? Mas gosto muito desses vídeos e espero que sirva como um norte para vocês para acompanhar qual é o momento do nosso ciclo, principalmente das aplicações financeiras. Economia, uma coisa, aqui no Brasil, bolsa não é PIB, a gente é commodities e bancão, tá? Depois a gente vem com os cascalhos aí mais sensíveis à curva de juros, como as ações do varejo, consumo e construção. Certo? Um grande abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau.